Olá, pessoas lindas, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar com vocês. Eu ainda não tinha me pronunciado a respeito, por quê? Porque eu ainda não tinha compreendido o que estava acontecendo. O pessoal tá aí falando do aborto, a legalização do aborto no Brasil, e foi aprovado agora dia 29, né? Agora, e fiquei aqui eu pensando comigo, nossa, nosso país está realmente se desenvolvendo muito bem. Porque em outros países aí afora, o aborto sim é permitido. É permitido em caso de estupro, é permitido em caso de uma má formação. E vou ler para compreender o que está acontecendo no Brasil. E para mim foi uma grande decepção. Confesso dizer a vocês, e eu vou explicar para vocês o que foi que eu entendi assim dessa lei e dessa vigoração toda, tá? No Brasil, foi legalizado mesmo, foi banalizado. Até 3 meses, se eu não quiser ter o meu filho, eu não preciso ter. Eu posso ir lá e fazer uma remoção do feto, né? São feto, não tem... e tem, é comprovado, tem estudos científicos aqui comprovando que até 3 meses não existe vida e não existe uma criança, tá? Enfim... Para nós que somos mães, eu acho que a gente fica meio cabreiro com essa situação toda. Aí eu peguei, fui ler e a primeira coisa que eu compreendi foi que uns magnatas, uns colarinho branco, foram pegos em clínica clandestina, tá? E optaram por criar uma lei que até 3 meses pode ser abortado. Se for legalizado, não existe crime. Então, quer dizer, os colarinhos brancos nunca vão pagar por isso, né? Não existe crime. Até 3 meses está legalizado. Até o 3º mês de gestação, você pode ir lá, você tem direito sobre o seu corpo, se você vai reproduzir ou não, né? Então, você pode fazer o que você quiser. A vida tá liberada. Foi uma das coisas que eu compreendi. Inclusive, foi a que eu achei mais nojenta. A segunda coisa que eu compreendi dessa lei foi que... Bom, eu sei que vocês estão me assistindo, eu não conheço a classe social e nem como vocês vivem, e nem quanto vocês ganham, e nem o nível e grau de instrução que vocês têm, que vocês possuem. Mas, nas comunidades mais carentes, eles não têm informação, eles têm. Mas como você tem uma informação que você lê, existe uma lacuna ali, que quando você está de um lado ou do outro, e quando você está de um lado, você vai olhar para o outro lado e vai dizer, poxa... essa pessoa não tem responsabilidade. E às vezes não é bem assim que funciona. Então, pessoas com menos instrução, pessoas com menos capacidade de raciocínio, elas acabam caindo nessas ciladas. Então, assim, um dos motivos por ter feito esta lei foi para as pessoas de comunidades carentes, as pessoas mais pobres, né, as pessoas que sem muita instrução, que acabavam caindo no conto do vigário, naquele conto do amor eterno, ou irresponsabilidade, ou a própria cultura, meninas de baile funk, tal, que acabam... Isso acontece, não adianta dizer que não vai acontecer, porque isso acontece. Engravida, sim, né? Ganha lá sua barriguinha, sim, e não tem como contestar, isso acontece mesmo, tá? E principalmente nas comunidades mais carentes. E é claro, né, que agora com essa legalização, as bonitas do colarinho branco e as pessoas que já abortavam antes de uma forma mais camuflada, vão continuar fazendo. Porque quem é a favor do aborto é a favor do aborto e vai lá e vai fazer. Entendeu? E não há o que as pessoas possam dizer que vá mudar isso. Então foi pensando nessas pessoas que vão fazer, nessas meninas da comunidade carente, que arrumou a barriga, que vai fazer de uma forma irresponsável, que vai morrer, vai perder a vida por muitas vezes, que eles desenvolveram também essa lei. Foi a segunda coisa que eu consegui compreender. E a terceira eu achei um absurdo. Eu tenho aqui até um relato, eu vou ler para vocês. O ministro elencou uma série de direitos fundamentais que seriam incompatíveis com a criminalização do aborto até o 3º mês de gestação. Os direitos sexuais e reprodutivos da mulher, a integridade física e psíquica da gestante e a igualdade da mulher, já que os homens não engravidam e, portanto, a equiparação plena do gênero depende de respeitar a vontade da mulher. E eu discordo plenamente. Aí agora, assim, eu entendi que é meio que um caso de feminismo, foi uns colarinho branco que quiseram fugir da penalidade, e
pensando na comunidade carente, eu até concordo. É claro que eu imaginei que fosse ser tipo país desenvolvido, né? Não aqui como tá, como essa coisa banalizada para poder de repente fugir da justiça. Enfim, a minha opinião a respeito disso é, com relação a comunidades carentes, não há o que dizer, porque se não fizer um trabalho assistencial que faça com que elas tenham consciência, um trabalho bacana, que desenvolva a consciência, que desenvolva a responsabilidade, isso não vai mudar nunca. Depende disso, depende do governo, depende da força de vontade, depende de voluntários, depende de muita coisa. É muita coisa em questão. Mas falando em mulheres esclarecidas, de repente é você que está me vendo agora, falando de mulheres esclarecidas, falando de meninas esclarecidas, tá? O que eu tenho a dizer é só uma coisa. Eu acho que a mulher, ela tem total direito sobre o seu corpo. E a mulher que tem total direito sobre o seu corpo, que tem direito e responsabilidade sobre o seu corpo, ela não engravida, tá? A pessoa que tem direito, que tem autoridade, que cuida do seu corpo e blá, 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 ela não fica grávida, sem querer. Porque hoje nós temos milhões de métodos contraceptivos. E para as minhas amigas que estão, assim, contrariadas com essa situação, vocês são contra o aborto? Vocês não concordam? Não acham bacana? Eu também não acho. Então, assim, para nós, a única coisa que sobrou, a única coisa que resta, e olha que nós somos em muitas, tá? Essa classe anti-aborto, ela é enorme, é gigantesca. Então, para nós, resta não abortar. Se você não é a favor, você não faça. Impedir as pessoas de fazer aquilo que elas querem fazer, a gente não vai conseguir. Eles estão tentando fazer isso de uma forma que exista menos morte no procedimento. Enfim, eu não concordo. Então, eu não concordando, o que eu vou fazer? Eu não vou fazer um aborto. Então, para as minhas amigas aqui que não concordam, não vamos se lamentar, não vamos se estressar, não vamos ficar injuriada por causa de qualquer coisa. Vamos única e exclusivamente não fazer. Porque aquilo que a gente não quer, a gente não faz, nós não somos obrigadas, né? E vamos lá, vamos ter nossos bebezinhos, vamos ter direito sobre o nosso corpo, vamos se cuidar se a gente não quiser ter filho. Mas se você quiser ter filho, você tem todo o direito. E se você não quiser, você se cuida. É assim que funciona. Para mim, a mulher que tem liberdade sobre o seu corpo, sobre o seu gênero, sobre o seu órgão reprodutivo, sobre os seus direitos sexuais, ela se cuida. É claro, exceto a pessoas sem orientação, que no caso geralmente são meninas, são adolescentes, o que é uma pena, né? Uma pena para nós, uma pena para o Brasil, uma pena geral, uma pena total, né? Então é isso, meninas. Dei meu pronunciamento, eu não tinha me pronunciado antes porque eu não tinha entendido, eu quis entender bem o que estava acontecendo, eu quis ver do que se tratava e para poder falar não ficar falando bobagem, porque a princípio eu achei mesmo que a gente estivesse se desenvolvendo bem e que o Brasil estivesse indo para frente, mas eu me enganei. Beijos e fiquem com Deus. Não deixem de se inscrever lá no meu canal, acompanhar, ver todas as dicas que a gente tem lá e até a próxima.